Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, queria, primeiramente, mais uma vez, parabenizar a vereadora Edna Martins. Já o fiz na minha sessão de retorno e ratifico agora, com vossa presença, assim como fiz com o William Afonso. Não tenho dúvida nenhuma de que quem foi às urnas nessa eleição sai delas muito mais forte e muito mais maduros, porque foi uma eleição, de fato, atípica, foi uma eleição, de fato, muito difícil, e que, para nós, políticos, serve como experiência para uma grande avaliação, não só dos nossos atos, mas também uma avaliação dos métodos políticos utilizados hoje no nosso país. Mas eu também queria falar sobre as eleições. O Brasil vai às urnas no domingo com uma responsabilidade imensa, que é escolher um novo presidente do Brasil. Confesso que a escolha no domingo não é necessariamente a escolha que eu gostaria de fazer. No domingo, teremos que optar por dois modelos políticos antagônicos e, ao mesmo tempo, muito parecidos. Antagônicos na sua história, porque os dois projetos se constituíram e se consolidaram no nosso país de forma bastante distinta, porém muito parecido nos modos operantes de fazer política e de buscar se consolidar no poder no Brasil através de acordos e de um processo político de conveniência que vem não só afastando os cidadãos da política, mas como vem criando em cada um de nós um sentimento de insatisfação com o atual modelo político do nosso país. Porém, a escolha tem que ser feita. E queria aqui reafirmar o meu voto e o meu compromisso com a candidatura do Partido dos Trabalhadores da presidente Dilma Rousseff. O faço com a certeza de que, entre os dois nomes que hoje disputam a presidência, a candidatura da presidente Dilma Rousseff ainda é a que nos traz mais segurança no que diz respeito a avanços importantíssimos que tiveram o Brasil, principalmente no que diz respeito a políticas públicas fundamentais para buscar diminuir a desigualdade num país que ainda é muito desigual. Acho que a candidatura da presidente Dilma Rousseff representa para o Brasil, nesse momento, a possibilidade de continuidade do aprofundamento da diminuição das diferenças sociais que ainda são extremamente elevadas num país que ainda padece de um modelo capitalista predador e selvagem que, durante anos, colocou à margem da sociedade brasileira milhões e milhões de cidadãos e cidadãs de bem, que, durante um bom período, sequer tinham a perspectiva de ter um prato de comida na sua casa. Apenas por isso, entendo que hoje a opção eleitoral para os brasileiros, para continuar com a perspectiva de investirmos na possibilidade ainda de diminuição da desigualdade, seja a candidatura da petista, atual presidente da República, Dilma Rousseff. Porém, o modelo político brasileiro hoje se faz necessário ser alterado de forma radical. Cabe àqueles que estão hoje no poder, em especial o PT, se reavaliar e buscar se refundar, porque se permitiu aceitar um jogo político que hoje coloca o cidadão brasileiro em dúvida e em xeque em relação a que tipo de políticos que temos e que queremos. E que nós, aqui, os bagrinhos da política, pagamos um preço caro por isso. Infelizmente, o modelo político brasileiro é um modelo falido, que coloca em risco a nossa democracia. E os políticos de bem desse país, seja eles do PT, do PSDB, do PV, do PRB, se quiserem trabalhar com a perspectiva desse país ainda ser um país capaz de produzir homens e mulheres comprometidos com transformações reais, precisa, literalmente, refundar os seus atos e os seus passos. Se comportamos hoje, muitas vezes, piores do que as torcidas organizadas de futebol. A frase está difícil de sair aqui. Mas, literalmente, distribuímos ódio na nossa paixão e no nosso comportamento. E não precisa falar das redes sociais. Fazemos isso na covardia, muitas vezes na rua, nos atos de campanha contra os nossos adversários.
propagamos boatos, mentiras, inverdades, injúrias e calúnias, tudo com a única intenção de se sair vitorioso em relação àquele que disputa a eleição contra nós. Nos permitimos conviver com a corrupção da forma mais perversa possível. E aí, a estrutura política de Brasília é o pior exemplo que nossos jovens e crianças podem ter do futuro que queremos para o nosso país. E ao final desta eleição, ganhando quem ganhar, espero que seja a presidenta Dilma Rousseff. Esse país precisa se aprofundar numa grande reflexão. Esta eleição, o eleitorado brasileiro sairá dividido. Porém, um consenso tem que perpetuar entre todos nós. Não suportamos mais esse modelo e esse sistema político eleitoral, que privilegia ainda, como disse aqui a vereadora Edna Martins, as grandes máquinas partidárias. Agora, mais do que isso, que é mais nocivo, privilegia ainda os grandes poderes econômicos que estabelecem uma relação desigual na disputa do voto. Porque o nosso eleitorado ainda é um eleitorado que padece de um compromisso e uma consciência elevada para entender o papel dele nesse processo. A configuração do Congresso Nacional, do ponto de vista ideológico, é infinitamente pior do que o Congresso que aí está. E a configuração política desse Congresso tem uma tendência maior de ser mais corrupta do que o Congresso que aí está. E o que será desse país, dos nossos jovens e das nossas crianças, se aqueles grandes militantes que ajudaram a construir a democracia no Brasil, que foram capazes de resistir à ditadura, não entenderem que tem uma responsabilidade fundamental em reconstruir o modelo político brasileiro, que foram responsáveis de forma ativa para esse modelo hoje estar consolidado e enraizado nos principais setores públicos do nosso país. O que será da nossa juventude e dos nossos adolescentes? Este é o grande desafio do Brasil a partir do domingo, às 17 horas. Espero que esse desafio seja construído com alguém na presidência da República, que por mais que tenha cometido sérios equívocos políticos nesse último processo, que por mais que tenha, na minha opinião, se omitido de forma veemente, se permitindo, inclusive, ao seu lado, ver tantos atos de corrupção, se retome da consciência militante e revolucionária do passado para ajudar a reconstruir um novo modelo político para o Brasil. Mas acho que para o nosso país nesse momento, apesar de todas as nocividades que assistimos no campo da política partidária e das relações institucionais, a eleição da presidente Dilma, mais um minuto para concluir, é a garantia da gente continuar acreditando na possibilidade de diminuição das desigualdades sociais que o Brasil tem. É a garantia de podermos chamar a atenção dos políticos e da sociedade brasileira, que nós não queremos ser a Venezuela, mas também não queremos continuar sendo o Brasil que somos hoje. A mudança, de fato, precisa chegar. E a mudança não necessariamente está em disputa nessa eleição, porque os dois candidatos, do ponto de vista político, representam o mesmo comportamento. Tem diferenças ideológicas. Espero que essas diferenças ideológicas sirvam, ao final da eleição, com a vitória da presidenta Dilma Rousseff, um novo processo no Brasil, onde a gente entenda de que não se constrói um país de fato forte, de fato confiável, se continuarmos adotando as mesmas práticas que o fizemos nos últimos 30 anos. Que Deus dê muita consciência ao brasileiro no domingo. Obrigado.